Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Espírito Santo, nós estamos dando início ao trabalho que nós temos feito aqui, meu Pai, buscando ao Senhor, lendo a Tua palavra, meu Pai. Sabemos que os tempos que nós estamos vivendo é os últimos dias, meu Pai, que a humanidade está passando, mas o povo não está percebendo, meu Pai. O povo não está conseguindo entender o que está acontecendo. O anticristo está se levantando para tentar enganar o teu povo, para poder, meu Pai, levá-lo para a eternidade da negridão. Então eu peço que o Senhor venha nos dar entendimento na Tua palavra. A Tua palavra diz que Paulo, meu Pai, perseguiu o Teu povo por causa da ignorância. Mas quando o Senhor se revelou a Paulo, pelo caminho, ao caminho, Paulo conseguiu entender a necessidade, a visão de te servir. Mas para isto, Paulo precisou fazer um jejum, mesmo ele não querendo, meu Pai. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada, cego, sem ver nada. Mas quando o teu servo temoroso botou a mão sobre a cabeça dele, ele se lhe abriu os olhos, meu Pai. E Paulo foi constituído o maior apóstolo dos últimos tempos naquela época, aonde ele dedicou a vida toda dele ao Evangelho, meu Pai. Ele renegou o casamento, não quis casar, para poder ter mais tempo de te servir, meu Pai. Então eu peço que o Senhor venha falar ao nosso coração através desta palavra. Aqui não é nada planejado, aqui tudo é na direção do Teu Espírito, aqui não é nada escrito, não tem esboço, porque o esboço o Senhor já fez, e o Senhor dá na hora. É como a Tua palavra diz, que, meu Pai, o Teu servo, meu Senhor, Abraão, ele, meu Senhor, ele ouviu a Tua voz. E o Senhor falou para ele: vá para a terra que eu vou te mostrar. E na hora certa o Senhor mostrou a terra. Eu sei que o Senhor está preparando uma terra, meu Pai, para nós congregar, para nós festejar, para nós te adorar, meu Pai. Hoje nós separamos esse momento para estar te adorando, te enaltecendo. Então fala aos nossos corações. Traga quem tem que trazer. Abençoa. É o que eu estou te pedindo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O que nós vamos ler hoje é sobre as perseguições. Paulo, ele por ignorância, ele perseguiu o povo do Senhor Jesus, o povo de Deus. Paulo, ele era mestre dentro da religião que ele servia. Só que ele não tinha o Espírito Santo para poder abrir os olhos dele, para ele entender. Então Paulo, ele começou a perseguir o povo. Paulo, ele matou um homem de Deus chamado Estevão. Ali foi um dos atos de Paulo contra o Evangelho. E muitas das vezes, nós perseguimos os homens de Deus, as mulheres de Deus, sem saber, por ignorância. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não estar pecando contra a obra de Deus.
Às vezes Deus ele nos dá uma direção, e quando essa direção não vai contra a nossa vontade, a gente retruca, a gente se opõe, a gente resmunga. Não resmunga com audição, mas resmunga dentro da mente. Também não é assim, não é desse jeito. É o homem que está falando. Mas se não é o homem que está falando, quem é que vai falar? Deus vai usar. Se Deus usar um cachorro, a gente vai dar ouvido? Se o passarinho dali começar a falar, é isso mesmo, Diácono Ivanildo, todo mundo vai cair de joelho e vai falar, aqui, realmente o Senhor está aqui. A Bíblia diz que existia uma cidade, eu acho que era um país, eu não lembro, chamado Nínive. Esse país estava condenado por causa das práticas, por causa das idolatrias. Só que Deus falou, Jonas, vai lá e prega para eles. E Jonas não quis ir pregar, por quê? Porque era uma cidade onde matavam os profetas. Eles cortavam, matavam os profetas. Então Jonas preferiu fugir. Mas o fugir de Jonas já era um plano de Deus. Não adianta nós fugir. Não adianta nós querer parar. Até tu parar é um plano de Deus. Até tu deixar de buscar é um plano de Deus. Tudo é planejado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aproveita todas as oportunidades. Hoje eu não fui na igreja, mas já era um plano de Deus. Deus ele criou aquela situação para um fim. A Bíblia diz que Jonas ele fugiu. E quando Jonas fugiu, ele foi para onde? Para um barco. E dentro deste navio, Deus ele fez as ondas do mar ficarem tão altas que o navio estava indo a pique. Eles começaram a jogar os seus bens, as suas cargas, para fora, dentro do mar, achando que o quê? Era o peso da carga impedir do barco, do navio, não naufragar. Mas mesmo assim não adiantou. Então eles entenderam que tinha algum Deus que estava furioso. E quando eles viram que Jonas estava dormindo tranquilo, Jonas foi e falou para ele, o problema que está acontecendo aqui é por causa de mim. Em outras palavras, ele não queria fazer a obra de Deus, mas aquele erro de Jonas fez com que aqueles homens sacrificassem para Deus e reconhecessem que Deus é o Senhor. Se eles sacrificaram para Deus, significa que eles reconheceram que Deus era quem? O Senhor. E quando eles sacrificaram, não aconteceu nada. Mas aí Jonas, mesmo errado, deu uma direção para eles. Faz desse jeito, e eles fizeram. A Bíblia diz que os ninivitas, quando Jonas abriu a boca, os ninivitas se arrependeram na hora dos seus pecados. Não foi horas depois não, na hora todos se arrependeram e colocaram um pano de saco e jejuaram. Até os animais tiveram que jejuar. Você imagina, as crianças de mama tiveram que jejuar. Mas por causa de que, Diácono Ivanildo, eles jejuaram? Porque eles entenderam que era Deus. A baleia, ela cuspiu, não é baleia, era um peixe grande, cuspiu Jonas na cidade. Então todos os ninivitas viram Jonas sendo cuspido por quem? Pela baleia, ou seja, pelo grande peixe. E quando Jonas abriu a boca, a cidade converteu. E Jonas ficou com raiva. Você sabe por causa de que Jonas estava fugindo? Porque Jonas sabia que Deus ia salvar aquele povo. Jonas sabia que aquele povo ia se converter. E a cidade de Nínive se converteu a Deus. E Jonas ficou com raiva porque a cidade se converteu. Jonas ele ficou chateado porque Deus permitiu o pé de Bertalha morrer.
mas não... aliás, ele preferiu o pé de Bertalha em vida do que a cidade de Nínive. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós estamos lutando contra Deus e não sabe. Estamos lutando contra Deus. Às vezes a gente está tão natural que a gente entende que é o homem que está falando. A gente entende que é a pessoa. Às vezes um dos nossos filhos, ele vem falar algo de Deus para nós, a gente acha que é ele que está falando. Porque quando nós não estamos conseguindo ouvir o ministro do altar, Deus ele vai ter que usar alguém. Então a Bíblia diz assim, vamos para a Bíblia para não ficar só na minha história. Lá em Atos 8, diz assim... 8:8? Não, 8:1. Eu sei que nós temos começado o trabalho ele não tem seguido um curso, como é que eu posso dizer, um curso tradicional. O que é um curso tradicional, Diácono Ivanildo? Começa um louvor, depois começa uma oração, e depois nós entramos na palavra. Nós estamos iniciando tudo. Nós estamos fazendo um trabalho novo. Vocês já estão acostumados que quando vocês vão à igreja, o trabalho da igreja começa com um louvor, às vezes é um segundo louvor, às vezes a família, vem aqui a família aqui na frente para fazer uma oração. Mas nós estamos começando um trabalho novo, um trabalho diferente. Se eu não faço diferente, o diferente não vem para mim. Se eu faço o repetitivo, eu sempre vou ter o repetitivo na minha vida. Amém? Então Deus ele quer nos dar um novo dele. E o novo dele muitas das vezes não é repetitivo. Não, mas não é assim. Não é assim. Não é um culto. É um culto. Desde o momento que você adora a Deus, que você está aqui buscando a Deus, que você está aqui palestrando em prol do nome de Deus, é um culto. É um trabalho especial. Amém? Então, Deus, ele faz da forma que ele quer e como ele quer. Então, nós temos que ter muito cuidado para não estar lutando contra Deus. Porque a Bíblia diz que Paulo era um homem letrado. A Bíblia diz que Paulo era um homem racional, inteligente, mas estava cego pela ignorância. O conhecimento de Paulo não era o suficiente para abrir o entendimento dele. O conhecimento de Paulo não era o suficiente para ele entender que o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. Amém? Então, nós estamos aqui falando lá no livro de Atos 8, do 1 em diante. Então vamos começar, eu vou ler. Está escrito assim: perseguição e dispensação dos discípulos. E também Saulo sentiu na morte dele, consentiu na morte dele, ou seja, autorizou na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, e certo os apóstolos e uns homens piedosos foram enterrar Estevão,
e fizeram sobre ele grande planto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Você vê, Paulo estava irredutível. Satanás usou Paulo de uma tal maneira que ele entrava dentro da casa dos cristãos e arrancava mesmo pelos cabelos e jogava preso na prisão. Porque a ignorância que estava sobre Paulo era muito grande. Paulo ele nunca ia dar ouvido a Pedro. Paulo ele nunca ia dar ouvido a João. Então a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus teve que se manifestar. Porque tu me persegues, Paulo? E muitas das vezes nós temos sido ignorantes como Paulo. Às vezes, em vez da gente orar pelo trabalho, nós se opõe ao trabalho. Mas também não é assim, né? Casa não é igreja, né, gente? A casa não é uma igreja. Mas minha amiga, meu amigo, não é o que tu tem para poder trabalhar? Não é o que tu tem para poder pregar? Qual é melhor? Você pregar aqui na varanda, na casa da Adriana, onde começou a primeira reunião do apoio aos soldados feridos, tanto do projeto como do futuro ministério. Isso aqui vai se transformar em um ministério da palavra de Deus. Tudo começou aqui, ó. Alpiste caindo sobre as nossas cabeças, umas placas de alumínio se enrolando na gente aqui, o sol queimando a minha perna aqui, que o meu pé tá todo suado. Oh, Deus! Nós vamos ter uma história para contar. Louvado seja Deus. Amanhã nós vamos ser obreiros dessa causa. E vocês vão falar com propriedade. Eu fiz parte do início desse trabalho. Escuta. E igual a Rose fala, não tem que ser lá atrás. E olha que a gente nem sabia o que ia acontecer no futuro e a gente já aqui atrás já ficava... Sempre conversávamos as coisas aqui, né? Sempre fizemos nossas festas aqui, sempre oramos aqui, não é? Tem um propósito. Então, Paulo, ele não sabia que estava cometendo um grande pecado em perseguir os cristãos. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não estar sendo um Saulo, para a gente não estar perseguindo a obra de Deus sem saber que está perseguindo a obra de Deus. Quando eu me oponho ao Evangelho, o que me opôs ao Evangelho? Poxa, gente, não é igreja ali é uma casa. A igreja é aqui. A igreja é onde você faz o trabalho. A igreja é onde você faz a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus não tinha igreja. Me cita na Bíblia aonde era a igreja que Jesus ele tinha para pregar o Evangelho. Ele pregava ao ar livre, né? Jesus pregava nas praças, nas praias, que eu vou tirar um dia para ir orar por nós na praia. Jesus ele pregava dentro das catedrais. As catedrais dos religiosos da época. Ele entrava lá e pregava. Se tu entrar hoje dentro de uma igreja dessa daí, tu toma tiro. Que tu não pode. Né? Então, se Saulo ele entrava dentro das casas para arrancar os cristãos e os matarem, e os apedrejarem, e os prenderem, que mal tem você ensinar as famílias dentro de um lar? Aqui é uma família. Aqui é a casa da família da Adriana e do seu Jorginho. Deus tinha um propósito aqui. Não era na minha casa. Não era na casa da Thaís 2. Não era na casa da Rose. Não era na casa do fulano. Era aqui.
que Deus estava de olho na família da Adriana. Deus sempre esteve apaixonado pela família da Adriana. Aleluia. Deus sempre esteve aqui e Ele quis que começasse o trabalho aqui. Por que não na minha casa? Por que não no terraço lá? A gente tirava tudo mesmo que fosse no ar livre. Mas Deus quis que foi aqui o trabalho. E você pode dizer para todo mundo: esse trabalho aí começou lá na minha varanda. E nós vamos ter foto para poder registrar isto. Isso vai crescer muito. Se Deus gostou da ideia, a ideia vai florescer. Se Deus gostar da ideia, a ideia cresce. Você lembra da instituição IURD? Aonde ela começou? Quem sabe o que é IURD? A Igreja Universal. Ela começou em uma praça. Lá no Meia, né? No Meia. Ninguém dava nada pelo bispo. Ninguém acreditava no bispo. Não dava oportunidade a ele para fazer nada. Diziam que ele não tinha condição de nada. De quem mais eu falarei de fé nos tempos atuais se não é do bispo? E ele começou lá. Pum, pum. Encheu. Quando ele viu que não dava mais para ser na praça, ele foi lá na funerária. A mamãezinha dele que teve que assinar um documento para ele poder alugar a funerária. E hoje é esse monopólio grande do evangelho que você vê. Eu sou fruto dali. Adriana é fruto dali. Rosa é fruto dali. E hoje nós estamos começando um novo ministério. Apoio aos soldados feridos. E quem é que não foi um soldado ferido aqui? Você que está presente, você que está ouvindo a gente. Nós fomos uns soldados feridos. Não é verdade? Não é verdade, Rose? Sim, para você ter uma ideia, quem diria que o próprio Deus criou, permitiu aquela oportunidade de Paulo perder a visão? E ali ele ficou o quê? Uma pessoa infrutífera. É porque ele não podia mais batalhar, ele não ia poder mais batalhar. Podia matar mais ele ninguém. Não podia mais fazer nada do que eles estavam fazendo. E ali ele entendeu. E esse fechar de olhos no mundo espiritual nos dias de hoje é situações que talvez você teve que parar. Para hoje você voltar e estar conhecendo o trabalho aqui do Apoio Soldados Feridos. Às vezes você não imaginava nunca que você ia se despertar, Deus ia falar contigo, mas houve um processo de libertação, e está havendo, houve um processo de vencer a mágoa, houve um processo de vencer o seu eu, porque ali ele passou um processo muito grande. Foi 3 dias, mas para ele foi como fosse mais de que um ano, porque ele era um homem dependente, não ficar dependente das pessoas, ele dependia dele mesmo. Era um homem rico, era um homem que tinha dinheiro, era um homem letrado, e era um homem que só precisava... Ele incitava os mestres da lei a dar carta para eles arrancar os cristãos. Ele tinha ódio dos cristãos. Porque na cabeça dele estava fazendo certo. Isso ninguém é de pregar. É ignorância. Ele não era incrédulo. Era uma ignorância da parte de Saulo. Mas a Bíblia diz que os cristãos que estavam dispersos... Lê para mim aí, lê aí, Adriana, no versículo 4. O que estava escrito? O que está escrito? Em alta voz. 8:4. 8:4. Olha só o que está escrito. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra. A Bíblia diz que os que estavam dispersos, ou seja,
desigrejado. Quem está disperso é porque não está indo aonde? A igreja por algum motivo. Ou porque foi ferido, deixou de ir à igreja. Ou porque desanimou. Ou porque houve a onda do corona e todo mundo teve que ficar em. E nós estamos fazendo o trabalho evangelístico nas casas. O coronavírus, ele está morrendo, ele não acabou ainda. Então a Bíblia diz que mais os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o evangelho. E o apoio aos soldados feridos não está indo por todas as partes. É em uma loja, é em uma empresa, Na praça. é em uma praça, É no monte. é no monte. As mulheradas estão fazendo um propósito no Monte Forte. A gente escreveu um tema sobre vocês lá no blog Propósito 10 dias. propósito, o blog que nós criamos só de propósito. Tá lá. Tudo. O trabalho que vocês estão fazendo de 10 dias tá lá. Tá lá. E olha quem foi a primeira a receber a benção. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que eles anunciavam. E não é verdade? Nós não somos os dispersos. Sim, que ninguém dá nada. Né? Eu era outrora da instituição antiga. Só que Deus me deu uma direção. Deus me deu um propósito. E eu não imaginava que o propósito seria o apoio aos soldados feridos. Nunca passou pela nossa cabeça. Eu nunca imaginaria que eu ia ser... Eu nunca passava na minha cabeça que seria consagrada a um pastor. Rose nunca imaginaria que seria uma missionária. Nunca nem pedi. E Deus, Ele criou tudo isto para um fim proveitoso. E Deus, Ele está nos dando direção para criar um exército. Um exército de soldados feridos. Quem já viu o filme Os 300? O 1 e o 2. O 1 vê. O 1 é o carro forte da nossa batalha. Leônidas, com apenas 300 homens, venceu a guerra. Mas para ele vencer a guerra, ele precisou o quê? Morrer. O homem só despertou 10.000 gregos para a batalha contra o inimigo na sua morte. O Senhor Jesus, ele despertou a humanidade para lutar contra o inferno na sua morte. Ele deu vida para nós na sua morte. Jesus, ele conseguiu falar com Paulo depois da sua morte. Jesus já estava glorificado quando apareceu para Paulo. E nessa manhã Jesus está aparecendo para nós através dessa palavra. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar a ser ignorante ou nós vamos abrir os olhos? A Rose falou que ia ungir hoje a unção pela família, mas vai ser a unção também para Deus abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender a direção de Deus para as nossas vidas. Você sabia que muitas das vezes a nossa vida está atrofiada e a gente atrapalha a vida de outras pessoas por causa da nossa ignorância? A Bíblia diz que enquanto Jonas não reconheceu que ele era o problema, que era ele que estava causando aquela agitação no mar, o mar não parou. Aqueles homens eram religiosos, aqueles homens eram feiticeiros, eles sacrificavam para outros deuses, mas a Bíblia diz que eles fizeram um voto a Deus. Eles apresentaram o voto a Deus de Jonas. Será que as pessoas que quando olham para nós, elas veem quem? O diabo ou Deus? Quando ela vê as nossas atitudes, será que aonde nós moramos, nós somos bem vistos como homens e mulheres de Deus ou como os servos de Satanás? Será que
O nosso exemplo de vida tem salvado vidas. Agora mesmo, quando nós estávamos vindo para cá, uma pessoa ela nos parou dizendo que estava perturbada na sua mente. Eu falei, por que tu não ligou para nós? Eu estava acordado, que nós oraríamos por você. Esse é o meu trabalho, meu querido. Eu dediquei a minha vida a cuidar dos necessitados. E se eu não estou necessitado, eu estaria aqui? Se eu não tivesse necessitado, eu estaria aqui? Jesus, ele veio para os sãos? Jesus veio para o que não precisa? Jesus, ele veio para aquele que precisa, aquele que está perdido, aquele que está necessitado, aquele que não tem direção, aquele que não sabe fazer mais da sua vida, está pensando no suicídio, está pensando em se matar, está pensando em largar tudo e fugir pelo mundo afora, porque não tem paz mais, não tem alegria, não tem prazer mais na vida. Jesus veio para eles, para nós. Aleluias. Jesus, ele veio para nós. Santo Deus. Nessa manhã, ele quer mudar a nossa história. Uma vez por todas. Nesta manhã, ele vai mudar a nossa história. Eu creio. Amém? Amém. Às vezes, ninguém dá nada por nós. Só acredito. Ninguém acredita em nós. Quando nos ajuda para nos humilhar, para falar mal, para nos rebaixar, ou até mesmo para ter a gente na mão. Eu digo uma coisa para vocês. Semana passada, eu determinei algo aqui para aquelas pessoas que estavam aqui, que Deus ia fazer um milagre, o quê? Financeiro. Que Deus ia fazer um milagre financeiro. Você acredita que eu fui o primeiro a ser respondido? Eu não determinei para a minha vida. Eu determinei para a vida de quem estava aqui. Mas Deus viu uma necessidade tão grande de eu ser respondido, que Ele me abençoou. Eu precisava pagar uma documentação urgente. Eu precisava resolver uma questão urgente. Você acredita que me pediram para fazer um serviço e foi a quantia certinha? R$1.000. Só deu para tirar o dízimo. Só deu para tirar o dízimo, Adriana. Vai, Deus honrou. 2 dias de trabalho, R$1.000. 2 dias de trabalho. Quem já ganhou R$1.000 em 2 dias de trabalho aqui? Nós ganhamos. Nós ganhamos. Eu cheguei perto. 2 dias de trabalho. Resolvíamos o problema que estava nos assolando. Que nós não estamos aqui para contar problema. Estamos aqui para resolver problema. Quem resolve o meu problema é vocês ou é Deus? Eu estou aqui para resolver os seus problemas. Através de uma palavra, através de uma mensagem, através de uma oração. Deus está abençoando, gente. Tem coisas que eu não posso falar. Deus está abençoando. Vai chegar dias que nós vamos ter um espaço próprio para a gente fazer o Dia das Mulheres, para a gente fazer o café da manhã da gente, o Dia dos Homens, fazer aquele trabalho que a Adriana sabe, o seu Jorginho sabe como é que nós fazemos. Então, nós temos que ter muito cuidado por não estar se opondo ao Evangelho. Aí lá no versículo 5 diz assim, do 8 ao 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava Cristo. Filipe pregava quem? Cristo. O que vai mudar a minha vida, a tua vida, é Cristo. Em vez de você ficar colocando a tua força, a tua confiança no homem, coloque em Cristo. Aleluia. Às vezes nós ficamos muito dependentes do homem. A gente ficamos muito dependente do amigo, do vizinho, do pai, da mãe.
Enquanto eu estava dependente da minha sogra e da minha mãe, eu só vivi uma vida desgraçada. Dependendo de 1 quilo, dependendo de um açúcar, dependendo disso. Enquanto eu não tomei uma decisão, Deus não manifestou o poder dele. Aleluia. Porque a minha fé estava na minha sogra e na minha mamãe. Exaltado seja Deus. Minha mamãe morreu, minha sogra ficou lá e eu fiquei cá. As coisas mudaram. Eu não fiquei mais dependendo do homem. Nós dependemos de Deus. Às vezes, quando eu penso que não vai dar, no último dia dá. Aleluia. Eu não falo, mas a minha cabeça aqui, ó, cabelo branco, ó. O pessoal aqui não tá vendo no vídeo porque é um áudio que eu tô fazendo, mas ó, cabelo branco. Falei, meu Deus, tem que pagar a internet. No dia certinho, vem dali, vem daqui, vem dali, vem daqui, vem dali, vem daqui. Deus que é fiel. E Deus nos honra. Eu falei que não estaria fazendo mais obra, construção civil para ninguém. Mas Deus falou, meu filho, é necessário você ir lá fazer isso lá, porque você tem que resolver isso. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, as ofertas que vocês dão são pouquinhas. Às vezes é R$2, às vezes é R$3, para a gente colocar no projeto. E essas ofertas, elas estão sendo guardadas para um fim. Para fazer mais colete, porque nós vamos sair em um exército grande, nós só temos 10 coletes. Então eu preciso fazer mais colete. Deus falou que é pouco. É pouco. Então, é pouco que vocês dão. Então Deus, ele tem que criar as coisas para nós. Por isso que Deus vai prosperar todos eles. Deus tem que honrar. Se Deus, é o que eu falei, Deus abençoando vocês, vocês vão abençoar o quê? O projeto. Gente, bota no coração e na mente. É dando que se recebe. Eu tô ganhando o quê aqui 9 horas da manhã pregando o evangelho para vocês? Financeiramente? Nada. Mas Deus está preparando algo bom para nós. Vai chegar dias que o empresário ele vai ligar, olha, eu tô fazendo um pix de R$10.000 aí pro projeto. Ó, tô precisando de um profissional. Aí dentro do projeto tem alguém aí que faz? Tem. Tô precisando de uma cozinheira para um dia de trabalho. R$1.000. Tem. Pô, tô precisando de um pipoqueiro aí. Tem. Tô precisando de uma cuidadora de idoso aí para poder trabalhar 2 dias. Tem. Dentro do projeto vai ter tudo. Louvado seja Todos Deus. os profissionais necessários. Mas nós precisamos crer. Deus, ele não dá nada sem antes nós crer. A Bíblia diz que Jonas sabia que Deus ia converter os ninivitas. Por isso que ele ficou chateado. Deus queria que Jonas queria que todos os ninivitas morressem. Mas Deus ia usar a boca de Jonas para poder libertar os ninivitas do pecado. Aleluia! Jonas abriu a boca, todos se arrependeram. Exaltado seja teu nome, Senhor. Hoje é o dia da nossa vitória. Filipe, mesmo Paulo matando, botando na prisão, os que estavam dispersos não pararam, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o evangelho. Lá no versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava Cristo. Aleluia. No 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viram os sinais que ele fazia. Você sabe quem era Filipe? Era um diácono do Senhor.
como hoje eu sou um diácono do Senhor. Eu sei que vocês me chamam de pastor, missionária. Nós não somos nem pastor e nem missionária ainda. Somos diácono, somos obreiro. Nós vamos ser do dia 9 em diante. Aí, como eu botei um áudio lá, você vai ver. Mudou em nós, muda em vocês. Aleluia! Quem está conectado na videira vai dar fruto. Quem está conectado no projeto com sinceridade vai dar fruto. Seja teu nome, Senhor. A vergonha que hoje nós passamos, um dia você vai estar em cima do altar falando: eu passei essa vergonha aí. Eu gemi. Eu precisei de um quilinho. Eu precisei da atenção de quem não nos amava para poder me alimentar. Eu precisei de um dinheiro para comprar um gás. A pessoa me dava, mas me humilhando. Oh, Santo Deus! Aleluia! Eu já passei por isso. Estás aqui, Senhor. Dava, mas primeiro humilhava. Antes de dar, humilhava. Antes de dar, falava para os quatro ventos ouvir. Mas Deus, Ele diz para nós que mudou a nossa história. Eu creio, Deus. Nunca mais essa dor que nós temos sentido, Vai sentir. nós vamos sentir mais. Porque Ele diz aqui no versículo 7: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria na cidade. Aleluia! Os espíritos que têm trabalhado contra as nossas vidas, eles estão saindo mediante essa pregação aqui. Essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, os espíritos malignos que estão na vida dela estão saindo. Em nome de Jesus. Ela estava paralítica, ela andava, mas as pernas dela não conseguiam levar ela para prosperidade, para alegria, para paz. Ela estava coxo. Ela estava paralítica na sua vida financeira. Ela estava paralítica no seu casamento. Ela estava paralítica na sua fé. A Bíblia diz que todos foram libertos. Em nome de Jesus. Só que um homem chamado Simão, a Bíblia diz assim, ó: Simão o mágico, ou seja, um feiticeiro, que se aproximou da causa para tentar tirar proveito da causa, para tentar tirar proveito da obra de Deus. Diz assim, ó, e no 9: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte da mágica, ou seja, a magia, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Ele enganava as pessoas. Só que ele viu o poder que Filipe manifestou, o diácono Filipe. Então ele queria aquele poder. Mas só que não é um poder que é comprado com dinheiro. Ele é conquistado mediante a fé em quem? Em Jesus. Esse poder que vocês vê nós falando com ousadia, saindo pelo bairro afora, pregando o evangelho, indo nas casas, indo nas lojas, indo nas fábricas. Esse é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Que está descendo hoje aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí diz assim: ao qual tudo atendia desde o momento até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atentando-nos, porque já desde muito tempo o havia iludido com a arte da mágica, com a arte do engano. Esse homem enganava o povo. Esse homem
enganava o povo com as suas feitiçarias, com as suas mágicas, com as suas magias. Mas quando ele viu o verdadeiro poder de Deus, ele queria esse poder. Aí diz assim, ó, no 11: e tendo-nos, porque já desde muito tempo o havia iludido com a arte das mágicas, mas como cresce em Filipe Filipe que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tendo homens, tanto homens como mulheres, e creram, creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Então quer dizer, ele passou a andar com Filipe porque ele queria aquele poder, ele queria aquela unção, que com aquela unção ele achou que ia enganar o povo. Ele com aquele poder ele achou que ia enganar o povo, mas Deus o revelara que ele era um enganador. Com Filipe, e vendo os sinais e os grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele ficou atônito com o poder de Deus através de Filipe. Pedro e Simão em Samaria. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo de Samaria, receberam a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que o recebesse o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vocês que estão indo no monte, fazendo esses 10 dias, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Mas você que está sendo sincero, você que está sendo verdadeira, Deus ele vai lhe batizar com esse Espírito. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles eram batizados só nas águas. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você está vendo porque muitos não deixam colocar a mão? Porque quando você coloca a mão sobre uma pessoa, a cabeça de uma pessoa, o poder de Deus desce sobre ela. Então alguns homens religiosos já não põem mais a mão na cabeça das pessoas. Coloca no ombro. Porque aqui, para botar a mão aqui na cabeça, tem que ter autoridade. Tem que estar bem. E se aquela pessoa tiver um mal e você não tiver autoridade, este mal entra dentro da tua vida. É por isso que receberam autoridade do Espírito Santo para exercer essa função. Aí diz assim, ó, no 18: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro para comprar a unção do Espírito Santo. Dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria ter este poder, mas esse poder é só dado para o justo. Esse poder só é dado para o sincero. Esse poder é só dado para o verdadeiro. Aleluia. O falso não recebe esse poder. Ele até quer. E muitas das vezes ele fala que tem esse poder, que está vendo algo, que está revelando algo, mas é tudo mentira, é tudo falsidade. Ele quer tanto aquilo porque ele acaba revelando mentira para as pessoas. Ele quer tanto este poder que ele acaba entregando mentira para as pessoas. Prega por inveja. Ele prega o evangelho por inveja. Então nós temos que ter muito cuidado, não é verdade, Rose? Sim, e aí é um grande detalhe de a gente, neste momento que a gente vai fazer a oração, de você se desvaziar de você mesmo, do seu eu. Você falar, de repente você estava
perseguindo sem saber, da sua teimosia do seu coração, se você estava sendo orgulhoso, se você, ou senhora, quem está me ouvindo, de repente você precisa ter outros olhos. De repente você estava enxergando, mas enxergando não do jeito que Deus quer que você enxergue. Assim como Deus fez Paulo enxergar no mundo espiritual, Deus não mudou apenas a visão de Paulo, Deus mudou ele por completo. Foi o homem que mais ganhou alma. Foi o homem que mais fez a diferença. Por mais que as pessoas diziam dele, ele é um assassino, ele não quer nada, ele é assado, ele é cozido. Mas o Senhor Jesus ele escolheu, e aí? E nesta manhã, Deus escolheu cada um de nós para estar aqui. Poderia ter mais pessoas, mas Deus quis assim. Deus preparou para nós este culto. Muitos foram convidados, mas o escolhido de Deus, ele trouxe a gente aqui para falar assim: eu quero abrir os seus olhos nesta manhã. Eu quero fazer o que você achava que não podia. Mas quem vai dar a direção para a sua vida a partir de hoje vai ser eu. Não vai mais agir com o seu coração enganoso, não vai agir mais com cheio de sentimento. Você vai agir com a direção, com o poder, com a direção do Espírito Santo. Ele vai falar, vai para a direita, você vai. Ele vai falar, não vai, você não vai. Vai para a esquerda, você vai. Não vai, você vai obedecer a direção de Deus. Você tendo o Espírito Santo ou não, você vai entender porque o Espírito Santo fala com todos, seja batizado ou não. Cabe à pessoa querer dar ouvido. Qual é a voz do Espírito Santo? Jamais ele vai trabalhar com mentira, com engano. E ele traz certeza. Ele traz certeza. Assim como você está vendo que nesta manhã nós está aqui. 1, 2, 3, 4. Né? 4, 5, 6, 7 com ele. O Espírito Santo está aqui. Assim ele vai fazer uma transformação na sua mente nesta manhã. Porque às vezes você tem dúvida, medo, até amizades que não é, Deus está tirando. Quem está fazendo mover é Ele. E não se preocupe com mais nada, porque o Senhor Jesus está trazendo um novo para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus, porque o Senhor Jesus ele veio para quem acredita na causa, crê na palavra dele e vai se entregar. Se entregar de corpo, alma e espírito. Neste mundo não tem mais nada de bom para oferecer. Só dor, decepções, traições, inveja, ódio, mágoa e daí para lá. Mas Jesus não, ele veio para nós que tivéssemos vida e vida abundância. O que é a vida abundante, diaconisa Rose? É paz também, é harmonia, é entendimento, é sabedoria. Não é só. As pessoas quando falam nisso já pensam logo no dinheiro. Jesus veio para dizer, eu quero prosperidade, é maravilhoso. Mas muita gente está cheio da grana nesta manhã, está em cima de uma cama com câncer. Daria de tudo para estar com saúde, trabalhando, em vez daquela mala de dinheiro, a conta cheia de dinheiro, mas não pode desfrutar do dinheiro porque não tem saúde. Mas o Senhor, ele é o Deus que cura o câncer. É um Deus que ressuscita quem está morto. Deus é aquele que ressuscita aquele que está com HIV. Aquele que ninguém dá nada, aquele que diz assim, não tenho nada na geladeira. Deus vai hoje, faz a geladeira tá cheia. Esse é o Deus que a gente prega. Um Deus de mudança, um Deus que transforma, um Deus que crê e um Deus que a gente é humilde de falar, eu dependo de Deus para tudo. Até para estar aqui eu dependo de Deus, porque se eu não dependesse dele, eu não estaria aqui. Mas eu dependo de Deus para respirar, eu dependo de Deus para ficar de pé. Vamos ficar de pé para orar? Para a última palavra, pode ficar de pé. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuida-te de que o
dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tendes parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te não seja perdoado os pensamentos do teu coração. Ou seja, ele foi repreendido porque ele achava que o dinheiro dele comprava o Espírito Santo. E só recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, quem tem um coração reto, verdadeiro e sincero. Amém? Amém. Vai, Rosa. Feche os seus olhos. Levanta suas mãos para cima. Eu vou estar ungindo os olhos de vocês. Pode fechar os seus olhos, tá bom? Oh, aleluia, meu Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. Que esta unção, meu Pai, ela venha ser o teu poder para abrir os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos de Paulo. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesta manhã, meu Pai. Sim, meu Pai. Meu Deus, que palavra linda, Senhor. O Senhor, meu Pai, falou fortemente em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões, pecado. Que, meu Senhor, se nós estávamos te perseguindo, nos perdoa, Pai, as nossas ignorâncias. Sim, meu Pai. Se nós tivemos, meu Pai, algum momento malícia, meu Pai, ao respeito seja lá de uma oferta, do dízimo, ou de um culto, ou de alguma coisa, porque nós, meu Pai, viemos nus e vamos voltar, sim, Senhor. Ah, meu Pai, somos pó, somos barro, meu Senhor. Nós, meu Pai, nada somos, nada temos. Quem tem o Senhor, meu Pai, tem vida. É verdade. Quem tem o Senhor tem alegria. Quem tem o Senhor tem paz, meu Pai. É verdade. Receba a paz aí agora. Deus está aqui. Oh, Receba agora o revestimento. Receba agora o perdão de Deus. Receba agora a presença do Senhor Jesus. Ah, receba agora fortalecimento. Receba agora restauração. Oh, aleluia. Oh, arecanta lá, arecanta, arecanta, arecanta lá. Oh, aleluia, Espírito Santo é o Santo. Senhor. O Senhor é digno de toda honra. Diga a Jesus que você o ama. Diga a eles que está no seu coração. Oh, Diga que ele é aleluia. importante. Que você não sabe viver sem ele. Oh, aleluia. Sim, Pai. Deus, nós te amamos. Nós bendizemos o teu nome. Queremos fazer a tua vontade. É Queremos te verdade. servir, Senhor, de todo o nosso coração cada vez mais. É verdade, Meu Pai, nós não meu queremos Senhor. ter um coração corrupto. Nós não Oh, queremos, aleluia. meu Senhor, meu Pai, te entristecer. Ah, Deus, Se vem. você conhece esse louvor, cante. Se não sabe cantar, fale com Deus. Aleluia. Deus quer que nós deixamos o nosso orgulho, o nosso achismo. Aleluia. Deus quer que nós se entregamos para Ele. Me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Aleluia. Oh, meu Senhor, eis o teu povo. Do amor eu falaria. Eis o teu povo, meu Pai. Aleluia, aleluia. O Senhor confiou este povo aos nossos cuidados, meu Senhor. E nós temos dado o nosso melhor por eles. Se merece. Fale com Deus. Ele está te ouvindo nesta manhã. Pode estar, este louvor como uma oração. Conhecer Jesus. Ele se apresenta para você nesta manhã. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Aleluia, meu Senhor. Porque ela quer mais. Receba a vida. Receba a vida. Ele está começando a limpar. Ele está começando a mover dentro da tua mente. Tirando as dúvidas. Ai, Deus está mudando. Porque você se colocou como mal. Você se colocou porque você sabe Jardim. Você sabe bem quem é o olheiro, quem é que deu vida na cruz, quem morreu por ti. Em Você nunca mim. perdeu o temor. Você nunca deixou de crer. Você nunca deixou de confiar. O mesmo O amor eu falharia. Aleluia, 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 aleluia. Seja cheia da luz de Deus nesta manhã. Merece. Receba o sentimento. Aleluia. Ele canta lá, e ele canta lá. Aleluia. Ele canta, Eu quero conhecer Jesus. Eu amado Aleluia. o Alegria, mais tanto belo pedia. Alegria, paz do Senhor. milhares Meu Deus, transforma e a tua vida. milhares. Meu amado é o mais belo Em nome de entre Jesus. milhares e milhares. Canta lá, canta lá. Santo, 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 santo seja meu Pai, o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tu estás aqui. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Receba a vida, receba a restauração, receba o renovo. Aleluia, receba agora aí. Ele está aí, ele está aí. Meu Senhor, Ele está abençoa aí o teu contigo. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Fortalece o teu Pai. povo. Oh, aleluia, aleluia. Anima o teu aleluia. povo, meu. Receba força. Dá paz, dá Receba segurança. Aleluia. Dá segurança para eles, meu Pai. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Repete Santo. comigo, meu Deus. Meu Deus, Eu eu entrego entrego o meu coração, o meu coração, a minha mente, a minha mente, a minha a minha vida. E a vida. partir de hoje, E a partir de eu hoje, obedeço. eu obedeço cada vez mais. cada vez mais A tua vontade. a tua vontade. Em nome do Pai. Em nome do Pai, Do Filho. do Filho do Espírito e Santo. do Espírito Diz Santo. amém. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aplausos ao Senhor com alegria. Aleluia. Podeis assentar. Amém? Eu vou ler uma palavra aqui e vou pedir a tua oferta. Eu vou pedir, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não peço a sua oferta, você não prospera. Porque a palavra de Deus diz que o quê? É recebendo que recebe, né? É recebendo que recebe, né? É dando que se recebe. Amém? E quando nós dá o nosso melhor para o Senhor Jesus, é natural que o melhor dele venha para quem? Para nós. A Bíblia diz que Deus deu o melhor dele. Foi Jesus. Deus não poderia ter pegado um arcanjo e sacrificado, mas Deus sacrificou o próprio Filho em prol de mim e de você.
E hoje ele tem todo este povo que o adora. 9 horas da manhã de um domingo, era para nós estar dormindo um pouquinho mais tarde, nós estamos aqui adorando quem? É por isso que a palavra de Deus dele diz assim lá em João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Eclesiastes 3:13 diz assim, também que todo homem coma e beba e goze do bem do todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Você sabia que a prosperidade é um dom de Deus? É um dom de Deus. Se eu tenho falta de sabedoria, a palavra de Deus diz o quê? Pede. Se eu tenho falta de que Deus ele venha prosperar a minha vida, eu tenho que fazer o quê? Pedir? Pedir. Dar. Se eu dou, eu recebo. Vamos simplificar isso? No casamento. Seu Jorginho conheceu a Adriana. Amém? Amém. Seu Jorginho levou a Adriana para passear. A Adriana pagou o lanche. Amém? Ou foi o seu Jorginho que pagou o lanche? Geralmente é o homem que... Então, seu Jorginho primeiro deu, para depois ele receber. Foi aí que veio o casamento. Foi aí que está essa unidade aí, onde tem esses filhos maravilhosos que a Adriana tem. Dá um pouquinho de problema. Qual é o filho que não dá? Mas são filhos maravilhosos. São crianças maravilhosas. Não é verdade? Então, você vai trazer sua oferta. Mas, Diácono Ivanildo, eu não tenho oferta hoje. Você vai colocar sua mão sobre... como é que se fala? O que é isso aqui? Saquinho. O saquitel ou a salva. E vai falar, Deus, eu não tenho hoje. Mas eu peço que o Senhor venha abençoar. Amém? Vai lá. Você que não tem, põe a sua mão aqui. Você que tem, coloca ali sua oferta ali. Sobre essa palavra nós vamos ofertar. Você que não tem, põe a mão aqui, ó. Toca a mão aqui. Pega a benção. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Te Pode prospere. ficar de pé mesmo que eu vou fazer a última oração. Meu Deus, Sim, Senhor. aqui está a oferta do teu povo, meu Pai. Sim, Deus. Meu Deus, eu poderia muito bem cortar essa parte. Não está apresentando ela neste vídeo, nessa gravação. Mas, meu Deus, é uma das partes crucial. Porque se eu não dou, eu não recebo. A tua palavra diz. É dano que se recebe, meu Pai. Prospera, Senhor. Meu Deus, é assim que funciona a prosperidade na vida daqueles que te servem. Sim, Senhor. E, meu Pai, se eu não dou 30 dias de trabalho pro meu patrão, ele não deposita o pagamento, meu Pai. É verdade. É assim que funciona. Seu Jorginho, ele falou pra mim que trabalhou 4 dias, então ele recebeu 4 dias de trabalho. Ele não poderia ter recebido 7 nem 6. Ele tinha que receber 4 dias. É por isso que eu não trabalho por dia, não é verdade, meu Deus? Eu trabalho logo no pacote, é X. Então, meu Pai, abençoa a vida deles. Que essa semana seja uma semana próspera. Uma semana de prosperidade. Vai vir dinheiro da onde eles menos esperam. Vai vir prosperidade da onde eles menos esperam. Vai vir extra da onde menos esperam. Eles vão achar dinheiro se for necessário, mas que o teu nome seja glorificado. Essa semana eles vão ter uma resposta maravilhosa financeiramente, meu Pai. Eles não vão acreditar, mas eles vão lembrar dessa palavra e desta oração. E eles vão falar bem que o Diácono Ivanildo falou. É verdade. E eles vão reservar uma oferta para essa causa, meu Pai. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Rose vai fazer a última oração para abençoar a sua vida, para você ir para casa abençoado, em nome de Que o Jesus. Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faz resplandecer a luz do teu rosto e te dê a paz. Não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Pai nosso Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, teu reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Está finalizada, a Rose vai fazer uma oração, vai fazer uma unção na cabeça de vocês pela família. Amém. É o de ouro.